De religião do Messias à religião do Império. Estamos no ano 301 d.C. Existem outros 6 vídeos anteriores contando a história da religião que Jesus fundou. No ano de 312, o imperador Constantino estava em guerra contra Magêncio, que tentava usurpar o trono. Segundo ele, teve uma visão no céu do símbolo pirro, e uma voz disse: com esse sinal vencerás. Ele mandou pintar o sinal nos escudos e nas bandeiras, e de fato, venceu a batalha. Aqui começa um período de paz externa na igreja, mas como já vimos nos vídeos passados, paz externa significa guerra interna. Impressionado com a vitória, Constantino se declara cristão, e se torna o primeiro imperador romano a ser cristão. Proibiu qualquer perseguição aos cristãos no Edito de Milão, promulgado em 313 d.C. Começou uma nova era para os discípulos de Yeshua. Após séculos de surras, fogueiras, leões, casas destruídas, finalmente os crentes poderiam cultuar a Adonai livremente. Nessa época, Eusébio de Cesareia era escriba famoso, conquistando o apreço do imperador, que por sinal gostava de estudar as religiões do império. Surgiu então um problema crônico diante de Constantino. Um bispo ensinava uma coisa e lhe mostrava um livro sagrado, outro bispo vinha e condenava o ensino do primeiro. Depois, ao ler Tertuliano, ele recebe uma visão que rompia com a cultura greco-romana, mas ao ler Clemente de Alexandria percebia a contradição visível. Que bagunça é essa? Quantos cristianismos existem afinal? Em meio a essas contradições, quem tem a razão? Não pode existir várias verdades. A fé tem que ser única, Isous foi único, Deus é único, então a verdade deve ser única. Para quem gostava de debater e queria impor sua visão de mundo aos demais, essa proposta caiu como luva. Em 325 d.C. foi convocado o Concílio de Nicéia pelo imperador, com o intuito de definir a fé cristã. Parece bom, mas não é. Antes desse concílio, você tinha liberdade de viver sua fé pela sua consciência, de acordo com sua capacidade de perceber o reino. Por isso havia certa pluralidade, comunidade que guardava sábado, outra que guardava o dia da ressurreição, ou seja, o domingo, comunidade que entendia Jesus como sendo uma manifestação do Pai, outros que entendia como sendo a primeira criação do Pai, outros que entendia que ele era Deus junto com o Pai, outros preferia focar na revelação que ele era o Messias. Não importando se era Deus ou não, focavam na obra realizada, e todos, mesmo pensando diferente, mesmo discordando, se toleravam e conviviam. Constantino despertou nos irmãos a oportunidade de impor seus pensamentos aos demais. No ano da convocação, a igreja estava fervilhando. Estava na igreja Ário, pai da doutrina de que Yeshua é a primeira criatura de Deus Pai, portanto chamado de Filho. Como sendo a primeira criatura, recebeu do Pai mais conhecimento e graça que as demais criaturas, pois ele criou todas as coisas junto ao Pai, sob comando do Pai. E do outro lado estava Atanásio, se opondo a Ário, ensinando a doutrina da Trindade, onde o Filho é Deus igualmente o Pai sem subordinação. Havia na igreja discussão sobre o uso do livro de Enoque, Evangelho de Pedro, Pastor de Hermas, Jubileus, o Evangelho dos Hebreus, dentre outros livros usados no ensino das comunidades. Uma religião precisa ter um livro sagrado, coeso, reto, sem divergência, indiscutível. Perceba que quanto mais domínio humano entra na igreja, menos poder do Espírito fica. Constantino queria definir a religião cristã, não com as palavras e gostos dele, mas de fato, com a definição pela própria comunidade. Fomos forçados a definir uma linha teológica como sendo a verdadeira. Isso é ruim, irmãos, e eu vou falar o porquê em breve. Ário foi um presbítero de Alexandria, no Egito. Antes do concílio de Nicéia, ele havia vencido os trinitários em outros 2 sínodos, ou seja, em outros 2 concílios locais. A doutrina ariana foi tão impactante que a maioria das pessoas da época eram arianas, mesmo as que congregavam debaixo da autoridade de um bispo trinitário. Tanto é assim que existe a frase histórica, Atanásio contra o mundo. Esmagadoramente, a população era ariana nesse período. Irmãos, eu não sou ariano, mas vou usar alguns argumentos dele aqui para você ter o gostinho do que era debater com um cara desses.
Ario usava a lógica a seu favor, e textos bíblicos claríssimos. Ele dizia: se Zeus é igual ao pai, não deveria ser chamado de filho e sim de irmão. Filho traz conotação de subordinação. Quem é o filho que pode se igualar ao pai em autoridade? Assim sendo, a própria palavra filho nos foi comunicada com a intenção de revelar a quem pertence o poder. Só existe um Deus verdadeiro, infinito e inalcançável. E Zeus foi criado por esse ser supremo, para torná-lo conhecido entre sua criação, pois sem ele o Pai continuaria sendo um mistério inatingível. A Escritura é clara ao declarar que o Pai não é o Filho, e que é maior que ele, sendo inclusive Deus do Filho. Confira os textos. Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. João 14, 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 27 a 28. Existem coisas que o Filho não sabe, somente o Pai. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13, 32. Se Zeus fosse Deus, seria onisciente, poderia agir por conta própria. Mas veja essa fala. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. João 5, 19 a 20. O tempo inteiro o Filho está subordinado ao Pai, mesmo depois de ressuscitado, como vimos em Coríntios 15. De onde eu tirei esse discurso diário? Das testemunhas de Jeová, que são assumidamente arianos, e de algumas falas atribuídas a ele entre seus opositores. Irmãos, na época essa era a linha teológica pregada na maioria das comunidades. A cada 100 comunidades, 80 eram arianas. Inclusive os judeus messiânicos possuem uma visão cristológica parecida. Para eles, Yeshua não é Deus, é o Messias, o rei prometido que governará o mundo debaixo do poder de Adonai, que inclusive adora ao Eterno. Lembrando que nem todo judeu messiânico rejeita a divindade de Yeshua, mas em maioria é assim que funciona. Então Constantino convocou o primeiro concílio de Niceia para resolver todas essas questões. 318 bispos foram chamados, e mesmo que entre a população o arianismo fosse a maioria esmagadora, inclusive entre os presbíteros, curiosamente foi condenado como heresia por 316 votos. Ário e o outro bispo que era a seu favor foram condenados ao exílio, e caso voltassem seriam executados como hereges. Quem não aceitasse as resoluções desse concílio, tinha seu cargo eclesiástico revogado e era banido da civilização, eram excomungados. O que antes era uma crítica teológica, um pitaco, uma discussão filosófica, agora era banimento e condenação à morte. Quem pensa diferente, que não entende como nós, deve ser banido ou morto. A notícia amedrontou a população, que acatou as resoluções, mas pediu que houvesse mais investigações sobre o tema, pois os argumentos de Alexandre e Atanásio não satisfaziam a consciência dos irmãos. E foi discutido também o subordinacionismo, o monarquianismo, que também era crescente nas comunidades. O quarto século começou assim, com esse espírito de divisão e imposição de crença. Foi proibida a autocastração, ou seja, os irmãos não poderiam mais se tornar eunucos se quisessem. Foi proibido o casamento espiritual, que era quando um homem e uma mulher decidiam casar no papel, mas viver em castidade sem união sexual. Foi proibido se ajoelhar nos cultos de domingo e de Pentecostes. Todos deveriam orar em pé. Eu não sei você, mas eu penso que a igreja passou dos limites. Tudo que incomodava os bonitinhos, eles determinaram o fim, com risco de excomunhão e de morte.
Aqui nasce a religião chamada de cristianismo, bem diferente da religião que Yeshua fundou na Judéia. Yeshua com certeza absoluta não era cristão. E é por causa dessas imposições, muitas vezes arbitrárias, que muitos discípulos de Yeshua têm ojeriza de ser chamados de cristãos. Eu só aceito ser chamado de cristão porque está em Atos que meus irmãos foram assim chamados, mas não me identifico com essa religião nascida no século IV não. O outro perdeu o direito de não compreender Deus como eu compreendo. Perdeu o direito de aprender gradualmente, através da revelação divina nas Escrituras, os mistérios de Elohim. Perdeu o direito de não compreender os mistérios do Eterno. Nesse século já não havia discípulos dos apóstolos vivos, já não havia os carismas, a igreja havia entrado num período de apostasia. Deus sequer foi consultado nesse concílio. Foi tudo decisão teológica baseada na intelectualidade dos bispos. Como eu posso saber? Onde diz que eles oraram pedindo resposta do alto? A igreja se tornou a imagem do judaísmo farisaico, aliás se tornou pior, pois na sinagoga os saduceus e fariseus conviviam juntos, sem se condenarem à morte ou ao exílio. A fé no Eterno é uma percepção que vai crescendo conforme vamos nos aproximando dele. O que uma pessoa não entende hoje, poderá entender amanhã. Se uma pessoa não consegue entender seu ponto de vista, é porque aquela revelação é para você. Deus escolheu se revelar a você mais profundamente e a ela não. Jesus teve mais de 100 discípulos, mas escolheu 72 para enviar em missão apostólica, como está descrito em Lucas 10. Ele teve esses 72 emissários, mas dentre eles ele escolheu 12 para receber um ensino mais completo. Ele teve esses 12, mas dentre eles só 3 viu ele transfigurado. Ele teve esses 3 que viram exclusivamente a ressurreição da filha de Jairo, e viu ele transfigurado, mas só um deles andou sobre as águas. Esse tal Kefa, Pedro na nossa língua, andou sobre as águas, mas foi uma mulher a primeira que viu Yeshua ressuscitado. Existem revelações do reino que são exclusivas para você, irmã. Nem tudo é para todos. Por isso é um espancamento tentar impor nossa visão teológica sobre os outros. É falta de amor, de entendimento, é carnalidade. Onde Jesus ordenou que só seria salvo quem aceitasse ele como Deus? Onde está escrito na Bíblia que quem não aceita a Trindade vai para o inferno? Onde está escrito que quem pensa que Jesus é um anjo vai para o inferno? Eu quero saber onde está escrito na Bíblia que quem não crê nessas coisas está perdido. Quem confessa que Yeshua é Senhor e acredita na ressurreição dele, será salvo. É o que diz Romanos 10, 9 a 11. Chamar Yeshua de Senhor não é chamá-lo de Deus, é reconhecer que ele é o rei prometido por Adonai, o governante do novo mundo. Confiar que ele ressuscitou dos mortos e está à direita do Criador, é reconhecer que ele morreu como humano e voltou a viver, subindo ao céu para interceder por nós. Quem confia nesse sacerdote é salvo. Ponto final. E o resto da teologia? O resto está sujeito à nossa percepção. A revelação divina liberada sobre cada um de nós é pessoal e progressiva. Sempre vai ter irmãos que pensam diferente. Por isso Jesus deu mandamento simples: ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a teologia de Yeshua. Esses são os mandamentos. Você já reparou que nossas discussões são mais sobre o que Deus não nos revelou do que sobre os mandamentos revelados? Pois é, irmãos, quanto mais dessa religião do quarto século tem em nós, tanto menos do Eterno haverá. Se você gostou do vídeo, sinalize. Vou finalizar a série aqui, pois a religião que Jesus fundou foi oprimida pelo sistema religioso criado por Constantino. Foi ladeira abaixo depois de Niceia. Acabaram-se os crentes verdadeiros? Não, é lógico que não. Grandes homens e mulheres surgem depois desse período. Mas a religião foi tomando controle cada vez mais, a ponto de chegar o tempo de executar as pessoas que desejavam ler a Bíblia em sua própria língua. Hoje estamos vivendo uma techuvá, um retorno sadio às nossas origens, entendendo o lugar da linha teológica e da palavra de Adonai. Linha teológica não é a palavra de Adonai, é uma percepção da palavra. Sendo uma percepção, é falha, é pessoal, é mutável, é humana. Salvação é individual.
minha interpretação da fé não pode te atingir. E se sua linha teológica é tão bíblica assim, não deveria ser imposta à força, você não deveria ter medo de outras explicações, pois ela seguramente convenceria a consciência de todos que a ouvissem. Se é uma imposição, não é a palavra de Deus. A palavra nos convence por si só, gradualmente. Se você gostou da série, sinalize que eu continuarei, caso contrário finalizarei aqui. Obrigado pelas orações, paz e graça a todos. Até breve.